Amados irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, como os irmãos têm conhecimento, o governador prorrogou por mais 15 dias a quarentena. Tem sido momentos difíceis, de certa aflição, ansiedade, incertezas. Mas em momentos como esses, em momentos de incertezas, devemos nos apegar firmemente às nossas certezas. Assim como aquelas pessoas que às vezes são pegas de surpresa, arrastadas por enxurradas, inundação, se salvam ao agarrar-se a algo firme, às vezes árvores, às vezes colunas de concreto, rochas. Assim também nós devemos nos agarrar às nossas certezas, nos agarrar à nossa rocha dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Salmo 42 expressa a angústia pela qual os filhos de Deus passam nessa terra. Todos os filhos de Deus já passaram, passam ou passarão por angústias nesse mundo. Por exemplo, o versículo 3, ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Que ele se lembra quando ele ia à casa de Deus, né? E nós também nos lembramos, irmãos. Esse momento difícil para nós, muitos irmãos com saudade, né? Uns dos outros, de estar juntos ali congregando. O salmista também teve isso. O versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ele se sente assim como as ondas, né? Um maremoto passando por cima dele. E no versículo 10, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Então ele também estava passando por momentos de abatimento, como veremos depois. Ele vai citar sua alma abatida, uma alma inquieta, ansiosa, perturbada. Era o que ele estava passando. Mas aí, irmãos, vamos aprender algumas lições aqui. E a primeira lição que aprendemos com o salmista é que nós devemos controlar nossos pensamentos. Sim, a guerra, o combate, a luta é vencida ou perdida aqui na mente. Aqui começa a batalha, no nosso pensamento. Recebemos notícias e mais notícias, previsões, rumores, e vamos sendo massacrados, esmagados pela pressão externa. Como o salmista também estava sendo. Porém, no versículo 5, lemos uma coisa muito interessante. Olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Interessante. Ele começa a conversar com ele mesmo. É como se ele dissesse: opa, para tudo. Não. Então ele começa a conversar consigo mesmo, toma controle de seus pensamentos e começa a pregar para si mesmo. Pare já com isso. Por que está abatido? Por que eu estou abatido? Por que eu estou perturbado, inquieto, ansioso? Irmão, controle seus pensamentos. Pare, se assente. Não siga no desespero e pânico presentes.
desse mundo sem Deus, como muitas pessoas estão, mas eles não têm a Deus, não têm uma rocha para se firmar, não têm certezas. Nós temos certezas. O mundo pensa carnalmente, é o natural para eles. O homem natural não compreende as coisas espirituais, nem pode compreender, não entende as coisas espirituais. Ele pensa carnalmente. Mas o salmista começa a pensar espiritualmente. É assim que devemos fazer, não pensar carnalmente, mas pensarmos espiritualmente. Como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele escrevendo à igreja, essa carta de Paulo aos Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a mesma forma, seja em vários aspectos, inclusive de pensamento. Não se conformem, não tomem a mesma forma, não pensem da mesma maneira. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensar, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que deve ser. Nós devemos transformar a nossa mente. Transformai-vos. E como fazemos isso, né? Claro, pensando espiritualmente, nos apegando à palavra de Deus, nos apegando às promessas de Deus, nos apegando ao próprio Deus. Então, a primeira coisa, devemos controlar os nossos pensamentos. Dar uma ordem para nós mesmos. Para nesse momento. Se assenta, raciocina, pensa espiritualmente. É assim que deve ser. A segunda lição que temos nesse salmo: espere em Deus. Devemos tomar nossas precauções, fazer o que é necessário, mas espere em Deus. Devemos esperar no Senhor, que Ele diz lá, por que está batido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Espera no Senhor. Coloque sua esperança nele. Espere somente nele. Esperar. Eu sei que esperar é difícil, não é verdade? Nós sabemos como é difícil às vezes esperar, mas é assim que deve ser, como diz o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmeza, certeza, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E como esperamos nele? Orando. Oração. Sim, é o que temos feito bastante, é o que nos sustenta e tem sustentado. A oração. Que possamos sair dessa pandemia, desse momento, dessa quarentena, muito mais desejosos de orar, mais do que temos orado, orar mais ainda, buscando a face de Deus. Que não percamos isso que nos foi dado em meio a essa aflição. Como temos orado, não é verdade? Como temos visto as pessoas em oração, correntes de oração, fazendo oração, orando aqui, orando ali. Assim deve ser sempre. Assim deve ser sempre. E esses momentos servem para nos ensinar muitas coisas, como veremos numa próxima mensagem. Como a aflição nos instrui. Mas, então, oração é o que nos sustenta e tem sustentado. Espera em Deus, orando, confie, se coloque diante dele. E claro, a terceira lição, ou melhor, voltemos então para a oração. Vamos ver os versículos que falam de oração. Ele vai orar. Logo no versículo 1 e 2, né? Olha o que ele fala sobre oração. O desejo de estar com Deus.
como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. Ó Deus, que desejo profundo de estar com Deus. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Versículo 9. Direi a Deus, a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Sim, oração. Assim deve ser. Em terceiro lugar, confiança. Ele confia no Senhor. Confiança, certeza plena das coisas. Olha o que ele diz no versículo 45, versículo 5. No finalzinho do versículo. Então ele começa dizendo, no 42, versículo 5, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. E aí vem a confiança, a certeza plena. Pois ainda o louvarei, eu vou louvá-lo sim, na salvação da sua presença. Na salvação da sua presença. Olha o versículo 8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Confiança. Salmo 46, irmãos. Vamos ler o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, certeza, é o nosso refúgio, confiança, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que estás inquieta? Deus diz para nós, Deus diz para você, aquiete-se, aquietai-vos, fiquem quietos. E saibam que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. De qualquer maneira, Deus sempre será exaltado. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque está batido a minha alma. Aquiete-se, acalme-se, confie, espere em Deus. Amados, lembremos de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que esteve angustiado no Monte das Oliveiras. Não eram apenas rumores que ele tinha pela frente. Certeza, ele tinha certeza da cruz, certeza da morte iminente. E o que ele fez é o que devemos fazer sempre. Mateus 26, 37 a 38 diz: E levando consigo Pedro e os
2 filhos de Zebedeu começou a entristecer-se. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, fez o que ele? E nesse momento de tristeza, de angústia, até a morte, tristeza até a morte. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim, o nosso bendito Senhor foi fortalecido para ir até o fim, até a cruz, até a morte. Porém, depois veio a glória. Amados, no momento de incerteza, nos momentos de incertezas, nos apeguemos firmemente às nossas certezas, para que a correnteza não nos leve. Paulo era um homem de certezas. Ele diz em Romanos: porque para mim tenho por certo, tenho certeza, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, como já citamos em mensagem no passado. Uma outra certeza: porque estou certo, tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz também: porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e a tribulação dele não era nada leve e momentânea, mas comparando com a glória, ele diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo do nosso corpo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, que possamos parar, não pensar carnalmente, pensemos espiritualmente, continuemos orando e confiando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém.